Nada é tão libertador quanto o seu jeito de torcer. E com o Zete, que trocou os pés pelas mãos tricolores. Disputa de pênaltis no Morumbi. Libertadores de 1992. Final contra o News Old Boys de Marcelo Bielsa. Em 1974, um pênalti perdido por Zé Carlos Serrão no tempo normal e o pênalti convertido por Pavão do Independiente deram mais um título ao então poderoso Rei de Copas de Avejaneda. 18 anos depois, naquele 1992, o timaço de Tele Santana começava a fazer história também nos pênaltis. No tempo normal, 1-0 tricolor. Gol de pênalti de Raí. Na disputa dos pênaltis, Zete voou para o canto esquerdo na cobrança de Gamboa, ganhando a primeira Libertadores do São Paulo. A primeira do Brasil desde 1983, abrindo a primeira passagem são paulina para Tóquio. Confirmado no ano seguinte, em mais um show de Zete, 5-1 para o São Paulo contra a Universidade Católica na primeira decisão no Morumbi. Mas não foi, ou poderia ter sido mais para a equipe chilena, se não fosse Zete em uma defesa ou uma, ou duas, ou três espetaculares, como faria também no jogo de volta em Santiago, num sufoco desgraçado que deu bicampeonato para a equipe do São Paulo. Que poderia ter sido tri, e só não foi pelo goleiro tetracampeão pela seleção 94, revelado pelo Guarani, com passagens pelo futebol do Paraná, pelo Palmeiras e depois anos gloriosos por Santos, por Fluminense, mas uma fantástica passagem também com a camisa do São Paulo. Camisas que foram sempre únicas, assim como a calça que ele usava, únicas e um como Zete, o goleiro que depois montou uma escolinha para ensinar goleiros amadores como eu e como meu filho a fechar o gol na Fechando Gol. Zete que volta agora, depois de passagens vitoriosas como treinador, a trabalhar no São Paulo, a ensinar futebol, a ensinar goleiros e, sobretudo, a ensinar a defender uma camisa como poucos, como Zete. Como milagreiro, como era o padre Donizete e como é Armelino Donizete Coalhado. Meu ídolo, meu amigo, meu craque, nosso papo aqui. Sempre um prazer, Zetão. Ô, Mauro, maravilha. Com certeza é um prazer estar aqui com você e poder passar um pouquinho, né, de toda essa história, essas palavras maravilhosas aí que a gente acaba escutando, deixa um pouquinho emocionado, né? Talvez eu me emocione mais ainda, lembrando de toda essa passagem, né, de 92, principalmente. 93, né, até 94, que foi... Eu sempre brinco, fui assistir, né, os jogos, eu sempre estou assistindo os jogos de São Paulo da Libertadores, e eu falo que eu amo o Libertadores. Né? E parece que ela te ama também, o bicampeão. Eu gosto. Eu acho que a Libertadores tem um charme diferente, porque você não dá espetáculo. A gente sempre falava isso, né? A gente falava muito, não vamos dar espetáculo, não é show. É você passar de fase, é resultado, né? E o time conseguia sempre buscar o resultado, né? Nossa, como consegui. Quando eu revejo Palinha, Miller... Esteve aqui com a gente. Raí, Toninho Cerezo... E Leonardo, e tantos times. O mais impressionante do São Paulo, desse Tele, desde que ele chega em 90, junto praticamente com você, e até janeiro de 96, quando ele tem a isquemia e tem que parar de treinar, é que no bi da Conmebol Libertadores, o bimundial e todas as outras conquistas, inclusive o expressinho do Muricy, 94, era o reserva do reserva dando show, ganhando a Conmebol de 94, a Copa Conmebol de 94. A cada 6 meses era um time diferente. Era o Cafu de lateral, era o Cafu de atacante, volta o Vitor, vem Dinho, vem Goiano, vem Leonardo, vem Cerezo, sai Antônio Carlos, sai o Ivan, mantém-se o Pintado, sai o Raí é bi da Libertadores, mas não é bimundial, ele vai para o Paris Saint-Germain. Nós começamos com o Ivan de lateral esquerdo, lembra? Ronaldão na zaga, o Adilson de volante. O Ronaldo de volante. Né? O Ronaldo de volante para proteger, para liberar o Cafu, Antônio Carlos. Veio o Ronaldo Luiz. Ronaldo Luiz, André Luiz, todo mundo. Era muita gente, né, cara? Muita gente boa. E o Tele tinha um comando fantástico em cima desse time, né? De toda a exigência que o Tele sempre fazia com os jogadores, né? Com todos os atletas, porque o Tele queria perfeição. Sempre, né? Sempre. 10 cruzamentos, ele queria os 10 certo. Ele errava volta, vamos fazer de novo. Sofreu. Né? Cafu, Elivelto... Cabelo do Macedo. O Vitor. Palinha, então. O próprio Palinha, mas era até eu falo que... Você fez tudo certinho, seu Zete. Quase tudo. Eu acho que ele elogiava, assim, quando eu fazia defesa, ele elogiava pro Valdir Joaquim de Moraes, né? O mestre dos mestres.
Porque ele nunca chegou e me deu um abraço e falou, pô, valeu, garoto, sei lá, não agora, né, que eu não sou mais garoto, mas na época, pô, era tão gostoso, né, você ouvir, você faz uma defesa, a do pênalti, né, claro, do Gamboa, a gente comemorou, você via alegria na cara dele, né, na face de todo mundo, né, a gente com uma alegria muito grande de ganhar a primeira Libertadores. Mas não teve, assim, essa coisa de chegar no vestiário e dar um abraço, né, não... Tem jogo tipo depois, assim, tem brasileiro, tem mundial depois, tem volta o jogo. Mas isso é uma coisa legal, a gente conversou com o Palinha e o meu maior ídolo entre os treinadores, para mim, o maior treinador da história. Aprendi muito até para os puxões de orelha que ele me dava sobre futebol, jornalismo e a vida. Tem uma história de despedida de solteiro que eu não vou contar aqui no programa Família, mas o Tele é maravilhoso nisso. Porque era isso, se o time fosse nota 6, o Tele fazia jogar nota 8. Se tinha um elenco nota 8, o resultado era nota 10. Era meio por aí, né, Zete? Os jogos nossos, na Libertadores, né, falando um pouquinho de 92, quando começou a Libertadores, nós entramos com um time misto, na verdade, não era... Porque ele não queria que o time se desgastasse na Libertadores. E tinha o brasileiro ao mesmo tempo. Era o brasileiro, e o brasileiro era mais importante. E, na verdade, se você ganhar o brasileiro, você ia para a Libertadores. Nem vice levava para a Libertadores. Acho que eram duas... Já é porque era a Copa do Brasil, era a Copa do Brasil. Era o campeão brasileiro que ia e o campeão da Copa do Brasil. Exato. Então era muito difícil você chegar numa Libertadores. E eu sempre sonhei, eu confesso isso, desde a época de Palmeiras, eu sonhava em jogar Libertadores. Eu não sonhava, Mauro, ir para uma seleção brasileira. Que legal. Você queria jogar como Libertadores? Porque eu cresci vendo o Flamengo também. Maravilhoso. Naquele período de 80, eu comecei a jogar futebol em 80, entender muito de futebol. Eu tinha 15 anos de idade, 16. Então, nós tínhamos poucas informações, né, naquele período. Eu já estava no Guarani e ali vendo naquele Flamengo de 80, 81, era fantástico. Né? Então, aquilo, pô, um dia eu vou jogar Libertadores, né? E claro que minha passagem no Palmeiras, para chegar na Libertadores, tinha que ser campeão brasileiro. O Palmeiras não tinha. Nada, nós pegamos uma fase muito, muito ruim no Palmeiras, né? Mas ele teve a maior... em 110 anos do Palmeiras, é a maior invencibilidade de jogos, uma sequência de jogos sem tomar gol. Aí toma um gol do Luiz Pereira, cara, do maior zagueiro da história. O cara é Parmeira, faz da fila. Mas volta pro São Paulo, vai. Vamos deixar o Parmeira de lado. O Luiz foi meu zagueiro, né? Também, jogava o Márcio, o Wagner Bacharel, né? Também, você pegou. Fantástico. Sedoso Bacharel, maravilhoso. Mas foi um período mais difícil, né, no Palmeiras. Era outra época, né? Não pode comparar em momento algum, né? Sim. Mas eu acho que em 92, quando o Tele começou a entender que o futebol da Libertadores trazia mais prejuízo do que coisas positivas, né? Financeiramente era muito ruim, a logística para você jogar em Oruro. Vocês jogaram na primeira fase, Oruro e La Paz. Muito difícil, Mas aí é mais alto a gente foi passando. Mas um baita trabalho do Moraci Santana do Turíbio para preparar fisicamente para a altitude. Né? O Turíbio entrou com a fisiologia naquele período. Eu lembro que a gente corria na esteira, né? Menos oxigênio. Menos oxigênio, o Cafu estourou a esteira. O Cafu era um absurdo, um animal. Monstro, né? Isso não existe. Mas sabe que o Cafu lá no jogo, ele sentiu mais do que o Palinha, né? O Palinha fez 3 gols em São José, contra o São José em Oruro. E 1-1 em Bolívar, você só não perdeu porque você catou tudo também. Nossa, aquele jogo foi engraçado, defesas. porque eu nunca tinha jogado na altitude, né? E eu comecei a entender que a bola vinha rápida, mas eu era rápido também, né? Sério, tem tempo de reação absurdo. Eu compensava com, né, a situação do ar, né? O cara rarefeito, a bola vai mais rápido, né? Mais e eu também, eu falei, pô, se a bola vai mais rápido, eu vou sair também do chão e chegar mais longe. Como se fosse fácil fazer isso, né? Tem uma história rápida desse jogo lá em La Paz, porque nós jogamos em Oruro, 3-0 o avião nos levou, aí nós descemos para Santa Cruz para jogar contra o Bolívar. Acho que foi um negócio assim, ou chegamos de avião. Porque tinha que chegar lá vocês ficavam na base em Santa Cruz e iam para La Paz, para altitude e depois para Oruro. E tinha que chegar uma hora antes. Uma hora antes. Isso era determinado pelo Turíbio lá, os caras, para não sentir tanto a altitude. A altitude, senão você tem que ficar 3 semanas. Era um estudo que eles fizeram. 21 dias ou 3 horas. Isso. Aí chegamos, só que esqueceram do trânsito, né?
Nossa. É verdade, quando não chega no estádio. Nós chegamos no aeroporto, até descer, né? Descer. O aeroporto fica no Helálito 4.100, o estádio é 3.600. São 500 Então metros tinha para que cima. descer. Não passava o ônibus, era um negócio assim, não tinha o que aquela fazer. altitude deliciosa. Mesmo com batedores na frente. Aí começou, nós estávamos ainda a uns 5 quilômetros, sei lá, do estádio. Mandocilhas. E dentro do ônibus. E já era para estar começando o jogo, né? Aí o roupeiro, o pessoal, o tele, os caras, pô, desce, vamos trocar no ônibus, troca no ônibus. Não sei se alguém contou isso um dia. Não, o pai falou um pouquinho, mas conta mais, Zé. Aí desceu, né, o roupeiro, eu não lembro quem era na época, que desceu lá do ônibus, todo mundo pega a chuteira e coloca, aí ficamos prontos. Já estava pronto no ônibus. Pronto, só com a roupa, com agasalho. Eu lembro que nós chegamos no estádio, já tinha passado acho que uns 20 minutos, que era a tolerância, né, mas não tínhamos culpa, né, não deu nem para aquecer, foi pouquinha jogo, coisa. Né? Aí entramos pro jogo, foi quando o Raí fez aquele gol de falta, né? Até se adaptar, né, ao gramado, a tudo, ali a bola, a velocidade, foi difícil. Mano. E aí nós tomamos um gol, acho que nós saímos perdendo. Tomei um gol, uma bola acho que cruzada lá, e aí foi quase no começo do jogo. E o Raí fez um gol de falta, de uma distância razoável, intermediária. Nunca, eu estava na direção da bola, assim, acho que era o Scopone, era o goleiro, uma coisa assim, eu lembro que era um goleiro o Scopone era do Nilson, é o que você do New Old Boys, na final. Eu não me recordo o nome do goleiro, não vou lembrar. Mas eu lembro que o goleiro, ele abaixou assim para fazer a defesa, a bola passou. Até ele sofre com a altitude, cara, não é fácil. Não, é difícil, muito difícil. E foi assim, um jogo que, a passagem nossa de fase, claro, aí o time começou a pensar de outra forma. Opa, vamos encarar isso aqui. De repente dá. Aí porque vocês começam numa sexta-feira à noite, perdendo por Criciúma 3-0, em cima do Levi. E o calendário era pior do que era agora. No sábado à tarde, vocês pegam o Palmeiras pelo Brasileiro e tomam de 4-0 no Morumbi. Esse eu não lembro. Eu lembro bem. E 4-0 no Palmeiras eu lembro. Até o Marci pegou. Mas daí vocês perdem 5 jogos seguidos e o Tele estava ameaçado. Sim. Tinha gente que queria derrubar o Tele dentro do elenco? Não. No elenco não tinha. Tem várias histórias assim, de situações que o Tele, às vezes, ele fazia algumas coisas, né, uma reunião, vamos fazer uma reunião, eu quero saber, quem não gosta de mim, tinha umas coisas ele tinha assim, muito disso, na seleção antes tinha tido muito mais, na seleção brasileira. Mas nunca, é que tinha um grupo muito forte, muito bom, né, ali o Raí, eu, o Ronaldo, né, o próprio Pintado era muito líder, né, o Cafu eram meninos ainda, eles estavam, o Antônio Carlos, né. Sim. Mas essa geração era uma geração muito forte, assim, sabe? Que a gente conseguia falar com o Tele, resolver os problemas do grupo, né? Fazer o meu campo, né? O Toninho Cerezo, que chegou depois, né? Nossa, foi... Então, acho que essa foi a diferença, né? Daquele grupo mesmo. E todo mundo, a gente tinha um lema nosso, que era assim, é o mestre Tele Santana, né? Foi o rótulo, né? O mestre Tele Santana, o mestre Tele Santana. E a gente falou, gente, vamos acompanhar o mestre, né? Ele é o mestre, nós temos que estar de alguma forma junto, né? Aparecendo, aí todo mundo, né? Todos os jogadores tiveram o seu papel fundamental. O Macedo, né? Macedo entrava no azul, né? O Macedo, tu tem ideia, entrou no lugar do Miller, né? Sim, só isso. Miller é um jogador espetáculo. E aí a torcida começou, né? Quando isso aconteceu, nós estávamos precisando fazer um gol para ir para os pênaltis. Na final contra o Nilson. E o Miller estava cansado naquele jogo, foi muito bem marcado, não estava conseguindo as jogadas, porque o Miller é decisivo. O Miller, em uma bola, para mim, foi um dos maiores atacantes que eu... É um gênio. Espetacular. Eu sempre falo que o Miller, como atacante, assim, que eu vi jogar, foi um dos maiores. Os maiores também, concordo plenamente. Porque ele jogava na direita, ele jogava na esquerda. O cruzamento dele sempre com a perna direita ou esquerda, do lado que ele estava, ele chegava... E a partir de 96 ele vira um outro jogador, né? O Miller porque ele é um jogador de muita velocidade, quando explode em 84, a partir de 95 e 96 ele vira o cara de meio toque na bola. Eles são dois jogadores fabulosos num só jogador. E campeoníssimo também. Aí ele começou a centralizar mais. Sim. Aí ele já não jogava muito assim de ponta, né?
E o Miller, naquele jogo, né, quando ele saiu, né, deu aquele impacto, né? Nossa, aí entra o Macedo. O Macedo era um jogador muito inteligente, né? Assim, de se posicionar dentro de campo. Inteligência espacial mesmo, né? O espaço que ele conseguia dentro de campo, e quando ele tirava a bola assim, do zagueiro, de um defensor, ele conseguia criar alguma coisa. E foi a primeira bola, né? Ele entrou, ele já tirou do zagueiro dentro da área, sofreu o pênalti. E a torcida, estou falando porque a torcida não sabia se estava vaiando a saída do Miller, ou a entrada do Macedo, ou a mudança do Tele Santana. Ou não vai falar do Messi, era uma final de Libertadores, a segunda da história de São Paulo. Então, a torcida, como é que foi esse processo da torcida do São Paulo durante a Libertadores de 92? Porque até então, hoje é lindo e maravilhoso, estamos gravando aqui depois da grande vitória do São Paulo contra o Nacional, Libertadores da Conmebol Libertadores de 2024. Vocês criaram o espírito das noites do Morumbi, as noites mágicas de Libertadores. Até então não tinha. Como é que vocês construíram isso, esse sentimento com a torcida, Zé? Putz, Mauro, eu acho que foi acontecendo. Não dá para falar. É uma química que não tem como. Eu acho que a Libertadores, ela, nesse período mesmo de 92, ela foi um diferencial, né, talvez para todos os clubes brasileiros, né? Eu acho que quando nós vencemos 92, que começa nessa fase que não tinha lucro, era prejuízo, tinha problema de doping em todas as competições, né? Para você pedir um doping, você tinha que pagar. Tinha que pagar. E era caríssimo, porque você tinha que mandar o médico e esse doping lá para fora. São Paulo também nisso se estruturou, verdade? Eu acho que em 93, São Paulo conquista novamente, né? Chega na final, né, e conquista. Eu acho que ela passou a ser... aí entra um monte de... um monte de coisas, né, para a torcida gostar da Libertadores, que eu brinco, né, que eu amo o Libertadores. A Libertadores da América. Porque até hoje, né, mesmo torcendo, eu amo o Libertadores, porque eu acho que é um futebol totalmente diferente, porque você joga contra o argentino, você joga contra os uruguaios. Tem que jogar na bombonera, tem que jogar no pé. E você enfrenta dificuldade, você vai para lá, não é brincadeira, a gente não pode chamar de guerra, né, mas dentro de campo não tem, é o espírito do futebol, você tem que esquecer a arbitragem, né. Eu acho que isso contagia, quando o jogador tem que entender isso. Não tem moleza na Libertadores, né? Não tem, machucou, nada. Você tem que ir com dor, enfrentar de todas as formas. Superar. Né? Eu acho que isso contagiou a torcida, né? A Libertadores, eu acho que, por ser a primeira, né, em 92, eu acho que o torcedor entendeu essa proposta. Tanto é que a Libertadores lotava, né? Sempre lotou 120 mil, mais. Em 94, aquele jogo das quartas contra a União Espanhola, é o último público centenário no Morumbi, porque por conta de obras o estádio não cabe mais 100 mil pessoas. Era uma quarta-feira à tarde, tinha 113 mil pessoas no Morumbi, quarta-feira à tarde, de agosto. Eu acho que a torcida... Não vou dizer que foi o discurso do Tele, foi o discurso dos jogadores, né? Foi crescendo. Eu acho que foi acontecendo. Eu acho que, e isso também trouxe os outros torcedores, trouxe os outros clubes a investir mais em 94. Sem dúvida. 94, você vê que a final praticamente era São Paulo e Palmeiras no Pacaembu. O Parmalat queria ser campeão da Libertadores. 94 eu não vou falar desse jogo, não, porque você não tem nada a ver com esse jogo. Daqui a pouco a gente fala de 94. Eu não quero falar pela bilionésima vez, mas só vou dar um spoiler. É a maior partida que eu vi de um goleiro na vida, trabalhando ou torcendo no estádio de futebol, que esse moço aqui fez, se não me engano, 27 de maio. Mas foi em maio de 1994, São Paulo e Palmeiras. Eu queria voltar a 92, até porque a gente já falou muito, já falamos até sobre tudo isso com o Rogério Ceni, que você é expulso nas oitavas, a gente até estava falando por telefone. Contra o Nacional, lá no Uruguai. E aí, claro, o goleiro é expulso, não tinha como não ser expulso o Zé, entra o teu reserva, que era o Alexandre Escobar. Fecha o gol lá, joga também o jogo de volta, São Paulo vence no Morumbi, goleiro bárbaro, e aí a pergunta que, claro, é do C. Se, lamentavelmente, meses depois eu não tivesse falecido num acidente de carro na Castelo Branco, esse cara aqui, ó, dessa camisa aqui, o Rogério Ceni, teria continuado no São Paulo? Eu acho que teria continuado, né? Talvez tivesse um pouco mais de dificuldade para ser o Rogério Ceni, né? Não dificuldade
Ele ia ser, acho que Não, esse um monstro, mito. O Rogério não se discute. porque ele já vinha no trabalho do dia a dia, tanto comigo, com o Alexandre, né, durante Marcos os treinamentos, Bonechini, sim. o Marcos Bonechini, que eram nós 4, a gente já vinha, o trabalho era o mesmo, né? Talvez se o Rogério não estourasse no São Paulo Ali a história é outro lugar, mas não seria no São Paulo. pode ser. Eu acho que o Alexandre, eu vou contar Conta. uma coisa que assim, eu fui expulso no jogo nacional. Fui acho que no primeiro 92, tempo, isso. 92. Oitavas de final. O cara me deu uma cotovelada, abriu meu supercílio, o juiz, eu escutei o apito, o juiz apitou, só que nós dois caímos, né? Caímos um de frente pro outro assim, eu já mandei um chute nele no chão, mas já tinha sido Não falta. aprecia com moderação, mas tudo bem. Nunca Acontece. faça isso, hein? Exato. Principalmente em casa, Crianças, não façam não isso. Foi a única expulsão que eu tive na minha É isso carreira, que eu mas ia foi perguntar, foi a única. extinto, foi a única. Mas foi assim, saiu. Sabe? Quando Por quê? eu tomei, porque já tinha uma jogada anterior que ele deu uma chegada, esse centroavante, o grandão. Jogador uruguaio, não, mas tudo bem, mas segue o jogo. Aí, expulso. Aí eu tô assistindo o jogo no Morumbi. Eu tava tranquilo porque o Alexandre era muito bom goleiro. Ele saía muito Nesse bem nível no que gol. você tá falando. Aí tô no Morumbi assistindo o jogo, falei, e ele fechando o gol, falei, acho que eu não volto mais. Juro, A falei. sorte que tinha o decano Valdir Joaquim de Moraes, que o sabia Tele tudo. Santana adorava o Alexandre, adorava. Ele Todo era muito mundo, bom né, mesmo, gostava, cara. mas Um cara muito legal também. eu fiquei assim, falei, será que eu volto no próximo jogo? Começou a né? catiçar, o cara, para, faz bobagem e tal, mas voltou devidamente. Se não me engano, eu tomei 2 jogos. Acho que eu fui suspenso até contra o jogo contra o Criciúma. Criciúma, agora você me me pegou, recordo. não lembro, não. Eu também, eu acho que eu tomei mais um jogo, assim. Ô, Bruno, faz o seguinte, vamos ver se faz o seguinte aqui, vai aqui, Brunão. Já que tem essa dúvida aqui e tem o trabalho maravilhoso do parceiro aqui, José Renato, Bora. pega esse livro aqui, ó, que tá aqui na Retrogol Arena, eu vou ver a escalação. Enquanto a gente fala, bom, vocês passam pelo Criciúma, depois passa pelo Barcelona de Guayaquil, boa, é isso mesmo. E na hora que beleza. tá jogando Barcelona de Guayaquil, nosso decano, mestre, meu segundo pai mesmo, quando meu pai partiu em 2012, o seu Valdir me liga e falou, Mauro, você perdeu seu pai, amigo querido, mas eu tô aqui, eu nunca vou esquecer do nosso mestre Valdir Joaquim de Moraes. Eu falava pro Valdir, eu falava, Valdir, você é meu pai, meu segundo pai. Ele falou, não, eu sou o seu irmão mais velho, ele não queria ser. Cara, olha, Eu falava. falando sério, o livro tem 500 páginas. Eu abri, juro por Deus, aqui, ó, São Paulo e Você Criciúma, abriu cara. na primeira. Tá. Cara, é verdade, eu não lembrava. O Alexandre joga o São Paulo e Criciúma no Morumbi. Eu fui suspenso Eu 2 lembrava jogos, dessa. por isso que minha batata assou. Eu tava preocupado. Cara, o Valdir era muito... nepotismo ele ter te escalado, porque o Alexandre era muito bom, velho. Caraca. Você quase que não é... quase que o São Paulo não ganha. O Alexandre era muito bom, velho. Não, mas eu ia falar da história dos pênaltis. Então, porque mas, o seu Valdir vai observar a história dos outra pênaltis- semifinal, né? O Tele não tinha um auxiliar, né? O auxiliar, depois que veio o Muricy, Sim. mas Tinha o sido o Ramalho. Oscar, né? Mas depois ele deixou de ser. Aí saiu o Oscar Oscar Bernardes. e acho que o Dario Pereira. Daí, também, não aí sei. vem o Muricy depois, a partir de 92. Mas o Valdir 94. era o cara de confiança. O Tele sempre tinha esse lado assim de. Ele confiava muito no Valdir. Falou: Valdir, você vai acompanhar vai acompanhar os jogos do possível adversário de São Paulo. Isso. Que era o New Old Boys, que passou pelos pênaltis Isso. na outra fase. Exato, contra o América de Cali. E com detalhe, que é fundamental, não conheço compensa. O jogo acho que foi tipo 12-11. Todo mundo bateu Sim. pênalti. Todos os cantos estavam estudados. Aí ele tem uma lista, uma relação, uma folha anotada. Vai para os pênaltis. Vai contra o para os Nilson, pênaltis lá no 92. Morumbi, ele chega, me entrega a relação. Ele falou assim: Tó, Zete, ó. Tá aqui os batedores, né? Dá uma olhada. Eu falei, não dá. Não dá cara. para decorar, velho. 120 mil pessoas gritando meu nome. Eu falei, pô, não tem como. Ele falou, não, leva com você. Eu falei, não dá, vou pôr atrás do gol. Não tinha na hora. Aí eu falei pro Alexandre, fica com a lista, você vai me orientando, lá no meio de campo, né? Aí ele fazia o gesto, né? Lado direito, lado esquerdo. E foi assim que eu não via, porque quando o Gamboa, o atacante que Que é o ia último bate. finalizar o pênalti, eu não conseguia saber quem era, o número, né? Tá, Não dava pra não, decorar. então com o Alexandre Aí o lá. Alexandre, até o cara chegar na bola, o Alexandre já fez o gesto, já estava definido. E só um lance da cobrança que eu saí antes. Eu
fiquei assim... Aí ele mudou o canto. E os outros 4, ele bateu no... Teve um por cima, né? Teve um que saiu fora, acho que foi o primeiro. Daí o Ronaldão bateu no meio do gol, que aí foi o... Zagueirão batendo pênalti. O goleiro Scopone, né? Scopone. Estava lá. Que eu acho que sabia também, acho que viram. Notaram, porque ele nem se mexeu, ele ficou no meio. Ficou esperando mesmo, foi um pênalti e falou, tá certo. E aí teve essa sequência, né, de pênalti. E eu sempre olhando para o Alexandre. E foi importantíssimo, né? Isso foi... Pênalti final. Eu falo que aquela final, quando o último pênalti... Que é o pênalti do título, você defende do Gamboa. Eu estava tão concentrado assim na bola, no jogador, eu ficava assim, ele não pode me enganar, e, né? Eu falava comigo mesmo, né? Porque ele veio devagar, veio olhando para mim, eu falei, não posso sair antes, ele não pode me enganar, e fiquei tentando ler ao contrário do que ele ia fazer. É muito difícil, é muito louco. Porque isso, não, de repente o cara sabe que eu sei, vai tentar, vai ter. É o jogo. E é um posicionamento de pé, de corpo, dos olhos. Né? Aí se imagina assim: 120 mil pessoas gritando meu nome, o cara vindo pra bola. Me deu um branco, assim, eu não tinha mais o som da torcida. Você só viu o lance? Eu só vi. Quer dizer, você não ouviu o estádio, não ouvia. É uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca. O Evair, quando bate aquele pênalti contra o Corinthians, que o Palmeiras sai da fila, um ano depois, lá no Morumbi, na disputa de pênaltis ao jogo, tal, o Evair faz uma frase muito linda, que eu até usei no meu primeiro documentário. Ele fala, quando eu vou para a bola, eu tô vendo tudo e não estou vendo nada. Da bola sai do meu pé, eu não vejo mais nada, eu escuto tudo. Depois que a bola entra. É uma coisa de louco, né? Quer dizer, é torcida, né? Ó. Esse impacto, até o que está no nosso. Está aqui no meu roteiro maravilhoso da minha produção. Nada é tão libertador quanto o seu jeito de torcer. E ali, era você, o torcedor de menino, de lá de Capivari, começando no Guarani, e o São Paulo campeão da América. E tem um lance também, desse jogo, né? Agora eu estou lembrando de outras coisas. Imagina esses jogos, né, Libertadores, aconteceu isso nos pênaltis, aquela loucura toda, né? Tem a frase famosa, né, do Galvão aí que se o Zé te defender, o Pintado nem precisa bater, que o Pintado ficou bravo comigo porque eu defendi, porque ele... Se eu tomo o gol, ele podia fazer. Ele podia ser, em vez de ser a tua defesa do Gamboa. E aí no Mundial de 93... Mundial de 93. Ô Bruno, é o seguinte, traz uma Amstel. Porque assim, no Mundial de... É uma história, não é? Não é isso. É que é insuportável esses caras que ganham muito. No Mundial de... Peraí, a Copa que eu ganhei em 94, é o Mundial contra o Barcelona, que é um time eco, contra o Milan em 93. Mas não foi nem o Mundial de 92, irmão. Foi de 93, porque em 93 nós fizemos 1-0, né? 1-1. 2-1, 2-2 e ficou 2-2, 2-2 e minha cabeça começou assim, pô, você vai para os pênaltis, né? Nossa, os pênaltis, pô, se eu pegar um pênalti aqui, né, mundial, sabe, a cabeça começou a trabalhar assim. E aí, Bruno. E aí vem o filme, né? Começa a vir esse filme de eu vou nos de tudo, de torcida do Brasil, da família. Eu tava pensando nisso. O Zé vai catar, vai defender nos pênaltis. Porque tava um massacre, o Milan tava melhor, tava tendo mais chance. Mas esse lance, ele veio assim da Libertadores, né? Porque o jogo tava, sabe, o jogo tá correndo. Tava 2-2, e o goleiro, às vezes você fica sozinho, né, lá atrás. Fica às vezes não, o tempo inteiro, né? E aí você começa a sonhar, pensar. Mas daí o teu companheiro lá do outro lado, o Rossi, joga a bola no calcanhar do Miller. Daí o Miller faz um gol que não tinha nada a ver, né? Ele saltou para... Eu acho que ele saltou, né, da chegada do Rossi. Não deu para entender o que o Rossi foi fazer, porque ele jogou a bola no calcanhar do Miller. Ele fez uma dividida, ele achou que o Miller ia dividir, o Miller pulou e acabou a força, né, do braço dele e bateu no calcanhar do Miller. Né? E aí São Paulo bicampeão do mundo. Mas vamos escalar o São Paulo de 92, a primeira, porque, cara, para você ser bicampeão, como o São Paulo foi em 93, para ser tricampeão como o São Paulo foi da Copa Comebol Libertadores de 93, o que acontece? Para você ser tri, você tem que ter sido bi. Para ter sido bi, tem que ter sido campeão. Enquanto o Zé te monta aqui, eu ajudo a montar, uma coisa linda que eu gosto da biografia desse ídolo, fã e amigo que é o Zé, e eu falo mesmo quando
eu sou suspeito para falar de um cara e de um craque. Fantástico. Eu falo. Bom, só que essa camisa é a camisa de 93, tá? Então, isso que eu ia falar. Libertadores de 93. 93, né? Isso, camisa de 93, o Luciano do botou isso. Deixa eu ver, eu pedi o time de 92. Esse é o time de 93. Não, ele tá certo. Tá certo? O time de... Eu já aproveitei que eu achei que era o time de 92, eu confesso que eu tinha checado. O Luciano do Botões Clássicos, que é um bar maravilhoso em São Paulo, não ia errar. Até porque ele é um grande São Paulino. É isso mesmo, a camisa de 93, tá o Marcos Adriano aqui. Não é o time de 92. Eu já quero falar do time de 93, cara. O Valber jogou demais também. Também era muita gente boa. Valber, monstro sagrado. Ô Zete, uma história que eu acho linda tua é o seguinte. Você em Capivari, você morava num lugar que não tinha energia elétrica, né? Eu nasci em Porto Feliz. É verdade, em Porto Feliz. Eu nasci na cidade de Porto Feliz, mas meus pais moravam numa fazenda chamada Boa Vista. Fazenda Boa Vista, que era em Porto Feliz. Entre Porto Feliz e Rafard, né? Onde nasceu Tarsila do Amaral. Isso, é verdade. E aí meu pai tinha uma fazenda lá, acho que tinha 17 alqueires, e plantava cana, eram tudo agricultores, né? Meu tio também morava lá, meu avô. Mas não tinha energia, era isso? Não tinha energia, eu até os 7 anos... à noite? Nada, aqui era radinho a pilha. Ou seja, você não viu futebol... Quando você começou a ver um jogo de futebol? Com que idade? Eu lembro assim, que em 74, na Copa de 74 na Alemanha. Que eu fiquei assim, entendendo mesmo o futebol. Né? Mas em 70, na Copa de 70, eu estava no sítio, eu tinha 5 anos. Eu lembro que na fazenda, né, a gente tinha o sítio, tinha uma fazenda ali, que era onde tudo acontecia, administração, tinha aquele salão, aquela coisa toda. E na fazenda tinha uma televisão, sei lá, 14 polegadas, com bateria de carro. Gente, bateria de carro, não é verdade? Carro, caminhão, né? Antena cheia de bombril, né? Quer dizer, você lembra, você não... Isso eu lembro, mas eu não lembro da festa, eu não lembro, assim, da alegria que foi 70, de 70, Agora, 5 anos. Imagina se vê um anjinho, uma entidade, uma energia, e fala, menino, tudo bem, você não consegue lembrar, mas uma pena o Brasil não ficar muito de tempo sem ganhar, mas você, o menino que veio de Porto Feliz, está aqui na fazenda, quando o Brasil voltar a ganhar daqui a 24 anos, você vai ser o goleiro, vai ser um dos goleiros do time. E aí tá lá... Não tinha. Aliás, você não entrou em depressão em 95? Porque assim, ele é campeão da América e do Mundo em 92. É campeão da América e do Mundo em 93 e fundamental nesse time. Aí ele é campeão do mundo em 94. Aí em 95 você não ganha porra nenhuma no mundo. Que isso, eu ganhei... Teve o torneio do meio do ano do SBT. Torneio do SBT, fui bicampeão desse torneio, né? 95 e 96. Hashtag chupazete 95, cara. Você ganhou 3 anos seguidos no Mundial. Mas esse torneio era um quadrangular, que era só de campeões, né? Só de campeões mundiais, olha que legal. Ou seja, ganhou um pouquinho. bicampeão. Bruno, você fica quieto, não vai falar nada agora. Estou quieto. Aliás, falar de 93, eu queria falar do primeiro jogo do Morumbi, que foi o 5-1 contra a Universidade Católica. Comecinho do jogo, acho que estava 0-0 ainda. Aqui no gol, imagine você vendo o jogo, a imagem da esquerda, né? O gol da esquerda, lá o gol de entrada do Morumbi. O Gilmar te recuou a bola toda torta. Foi. Ia ser gol. Ia ser gol, e sabe que naquela semana mudou a regra. Mudou a regra do futebol, que não poderia, né, não podia mais atrasar a bola. Atrasar a bola, mas não podia catar com a mão um recuo intencional. Ainda estava aquela coisa, mas não pode de cabeça, não pode de pé, Isso, um monte de coisa. Sim. Perfeito. Aí aconteceu isso. O Gilmar, bola tá entrando. Teve um lançamento, né? Eu saí, porque o Gilmar estava sozinho, eu saí para receber essa bola, ter opção, mas estava muito próximo. O Gilmar não chegou a olhar para mim, ele estava olhando a bola, né? E quando ele tocou, que ele me viu, ele viu a loucura que ele fez, né? E estava entrando no gol. E a gente tinha o Valdir de Moraes sempre falava assim, toda vez que você for recuar a bola, não recua para o goleiro em direção ao gol. Do gol, e para fora. Então eu saí do gol, justamente para receber essa bola. E aí foi quando ele recuou, na verdade, ele jogou para dentro do gol. Aí ia ser um belíssimo gol contra. Sim. Aí você corre e dessa, não tem essa regra, você vai lá e defende. Cara. Não, eu fui lá, saí correndo, fiz a defesa com o braço esquerdo, mas eu caí no fundo assim, eu fiquei deitado e já com a leitura, você expulso. Porque você salvou um gol mesmo. Você expulso e tiro. Cara, acho que o juiz ficou tão encantado com a defesa que ele esqueceu disso.
Que bom, eu tava que comentando bênção. na Rádio Gazeta, eu falei, gente, a defesa monstruosa é só o Zé, só uma coisa, mas você não pode mais. Não. A regra pode ter que ser expulso. Aí houve pouca reclamação. Quase você nada, sabe? porque tinha mudado fazia pouco tempo. O cara pegou a bola, foi lá, pôs um escanteio, eu já levantei. Os jogadores reclamaram, eu mesmo, o narrador olhou pra mim, o saudoso Enio Rodrigues, falou, não, a regra mudou agora, cara. É cartão vermelho. Bom, aí não foi, ok, né? Aí era tiro direto. E né? tiro livre indireto, como era na área, pequena área, era no bico da pequena área, né? Teria sido uma falta com 200 caras, menos o Zé expulso. Mas aí segue o jogo, o São Paulo goleiro. O Gilmar faz um belo gol, inclusive, no jogo. O próprio Gilmar faz o gol a favor. Só que tem um lance que dura uns 15 minutos. Quantas defesas você fez só naquele lance, cara? Então, mas foram 4 defesas seguidas. Mas antes de chegar lá, mano, eu vou falar, esse jogo eu recomendo para qualquer um, cara, assistir. Quem gosta o jogo inteiro. Não, o jogo é fantástico mesmo. Porque foi 0-0, 0-0. Teve esse lance, teve uma bola que eu tirei com o pé. Teve um chute que bateu na trave e passou por trás. Tudo isso 0-0. E o jogo acaba 5-1. Se fosse 5-4, 5-5 mas seria um absurdo. Quando você fala, não, foi 5-1 o jogo. O jogo foi fácil. Não, primeiro tempo, a gente podia ter tomado uns 3. E no segundo tempo, você podia ter tomado 4 num lance só. Assim, ia valer um só, né? Lembra, a narração do Galvão já na Globo, a nossa da Gazeta, eu lembro direitinho que eu comecei a rir no microfone e o saudoso Enio Rodrigues começou a rir. A última defesa que você, inclusive, encaixa, né? Porque se não encaixa também, ficava os caras chutando a bola. Cara, a gente começa a rir, porque não é possível. Tinha uns 15 Zete ali. Mas ali o Valdir falou assim, pô, você não tinha que ter rebatido a primeira bola. Ele não falou nada. Ele falou, a primeira dava para segurar. Eu falei, pô, não, eu queria provocar isso. Bem, até que você queria fazer um lance histórico, a gente está relembrando aqui 31 anos depois. Foi muito rápido a jogada, mas... Esse jogo é um jogo assim muito gostoso de ver, né? Porque os gols que o Miller fez um golaço. Aqueles a la Miller, né? O Miller foi subir de cabeça com o zagueiro, ele recuou, não subiu, o zagueiro acho que não percebeu. O zagueiro não teve força para tirar a bola e ele pegou de primeira fora da área e passou por cima do goleiro, né? Foi fantástico esse jogo. E teve o gol do Gilmar, né? Que foi um belo gol, fez um gol, cara. Ele ameaçou de cruzar, bater cruzado e jogou para dentro do gol. Foi o Palinha, acho que fez um gol. Teve um gol contra também. Teve gol contra também, deu muito gol. O cara foi 5-1. Mas, vamos lá. Zete, Vitor, que fez um... O Vitor também é outro tricampeão da América. A gente já falou que o Palinha ele estava no Cruzeiro de 97. O Vitor tem muito título. Depois jogou no Real Madrid. Corinthians, foi... O Corinthians também, ele vai no Corinthians Copa do Brasil. Valber, porque o São Paulo tinha perdido o Otávio Carlos, traz em 92 anos o Valber do Botafogo, jogava demais. Era o Gilmar. Uma dupla de zaga fantástica. Marcos Adriano, que foi uma bela temporada. Aí, Pintado e Dinho, um meio campo que mordia um pouquinho. Né? E o Dinho jogava, o Dinho não sabe bater tanto, o Marcos Adriano tem uma história dele bacana. Nós estávamos jogando aquele jogo contra o Palmeiras, que foi a volta nossa do Mundial. A gente vai falar. Eu vou lembrar do Mundial. Não lembra essa história, daqui a pouco a gente conta mais de 94. Quem convidou o Zete, hein? Mas tudo bem, vai. Mas ele foi comemorar o gol nosso, do segundo gol. O segundo gol. Isso. E foi lá no símbolo, né? O símbolo do São Paulo. São Paulo ali, tá. E ficou assim, embalando a torcida, em cima do símbolo, né? E beleza. A bola saiu aqui. Ele estava lá ainda? Estava lá ainda. O Tele no banco, desesperado. Chama o Marcos lá, chama o Marcos. Tem jogo ainda, né? Chama o Marcos. O jogo seguindo e ele em cima do símbolo. Esse jogo eu vou falar já de 94, mas era bom lateral. Bom, Pintado, o monstro, estava em 92, o Dinho jogou muito e seria depois campeão pelo Grêmio, Comebol Libertadores. Esses dois aqui, Palinha e Raí, Raí não precisa nem dizer, mas o Palinha jogava demais também. Raí, exatamente a última campanha, porque depois ele vai para Paris Saint-Germain. Né? E aqui de novo o Cafu, que era lateral, virou atacante, Miller. Cara, e de novo, não tinha centroavante. Isso que não precisava, né? Nós tivemos um campeonato que o Palinha, acho que foi artilheiro com 12 gols, Sim, o Raí com 12 e o Miller com 12. Ele não precisava de camisa 9, no Bi não precisava de camisa 9. O Raí às vezes jogava até mais à frente e tal, mas camisa 9 mesmo não tinha. Não tinha. O envolvimento do Cafu na frente, né, que fazia ele fazia a função aqui no meio, ajudava na lateral. Tinha muita força explosiva. Assim, Vitor era um negócio impressionante. Ele era muita força, né? E o Cafu, ele, assim, tinha liberdade, né,
fazia o que O quisesse. Cafu não era rápido, mas Não. era um jogador que corria o Era tempo maratonista, todo né? Era na maratonista. mesma Mesma maneira de toada, jogar. mesma pegada. Mas vamos falar em 94. Pô, vai em 94, vamos pro Pacaembu, oitavas de final. São Paulo e Palmeiras do Pacaembu, mando do Palmeiras, o Palmeiras não quer jogar no Morumbi. Né? Até porque antes tinha tido o Paulista, Esse aquele foi o 3x2. primeiro jogo ou o segundo? É o primeiro, vamos falar primeiro. O Palmeiras tinha ganhado, vai só pra falar uma coisa boa do Palmeiras, ganhou o bicampeonato, tá, um 3x2 no dia que morreu o Senna. Ok, Palmeiras campeão. Aí, 27 de maio, vamos para Pacaembu, quarta-feira à noite. O meu scout, falando sério, era para ser, digamos, se não acontece, todas as chances fossem aproveitadas naquele jogo, era para ser 10-1 para o Palmeiras. Mas, E por que foi 1? Porque teve um pênalti do César Sampaio, do Euler, que fica. O César Sampaio falou no documentário que eu dirigi daquela campanha do Palmeiras de 99. Ele falou, pô, João Paulo Araújo Ato. Ele puxou, ele falou, o número da cabeça do Euler saiu na minha mão e o juiz não deu pênalti. Foi o último lance do jogo. Foi. Mas o que aconteceu naquele jogo, cara? Palmeiras 0, São Paulo 0, era para ser 10-1. Então, Mauro, sabe que aquele jogo era o jogo da convocação para a seleção brasileira, para a Copa de 94, né? Na verdade, eu acho que o jogo foi na quarta, pode ser? Isso. E na sexta saía a convocação. Eu tinha quase que, vamos dizer... você ia para a Copa. 90%, né? Não era 100%. Ou seja, não precisava ter jogado tanto, mas tudo bem, vai, segue o jogo. Mas era o jogo para convocação, né? E, claro, Tafarel era o goleiro, né, que já estava praticamente convocado. Sim, titular absoluto. Não vinha jogando, né? Você estava... Parma, mas ele já estava praticamente já convocado. Eu tinha, né, essa situação, mas, cara, aquele jogo foi o jogo da minha vida, né, justamente para brindar, né, essa convocação. Então, concentração minha, pô, se falar, vamos ver se eu lembro o time do Palmeiras. Né? Era Fernandes, Gato Fernandes, acho que era Cláudio, o Antônio Carlos, Clebão, eu acho que não, o Mazinho já estava no meio. Ele está no meio, que tanto é que ele foi convocar para a seleção. Era Cláudio, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Rincon, Izinho, Edmundo... Edmundo Evero, que é o dia que o Edmundo briga com o Luxemburgo. Sim. E Edilson de reserva no banco. Edilson entrou depois. Então, você vê o time com Edmundo e Evair na frente, Zinho, Mazinho... Edilson foi no segundo tempo, Rincon no meio, cara. Era um super time. Então a preocupação era muito grande, até o Tele fez uma mudança, se não me engano foi até com o Jameli, né, que a gente sempre fala. Jameli. Dá pra pegar aqui no livro. Ele mudou o time naquele dia. E aí no primeiro tempo foi assim super difícil, eu bati o tiro de meta, a bola voltava em mim. Era um plano inclinado mesmo, é verdade. Só que as bolas que chegavam eram tudo bolas assim, de gol mesmo, né? Bola que exigiu uma atenção muito grande naquele jogo. Depois vocês vão ver, vai no YouTube, veja, Palmeiras 0, São Paulo 0, tem clipe de defesas, porque é por cima, é por baixo, é de cabeça, é o porrada do Roberto Carlos de fora da área no ângulo. Pelo amor de Deus, velho. O Evair entrou numa bola, assim, quase na marca de pênalti, né? Que ele roubou a bola, ele cortou. Acho, não lembro quem que era o Valber, acho que ele cortou assim para dentro e deu de bico, né? Eu fiz uma defesa quase que em cima da área pequena ali Assim, eu estava comentando aquele jogo pela rádio, claro, também torcendo pelo Palmeiras, né? Mas assim, como eu sempre fui fã do Zé, inclusive quando goleiro do Palmeiras. Não, é verdade, eu falei 27 de maio, não, é 27 de abril. Que, aliás, o que é mais legal, eu nunca tinha pensado. 27 de abril de 94. O Pacaembu foi inaugurado em 27 de abril de 1940, ou seja, o presente de aniversário que você deu para o Pacaembu. Eu tenho como posso chamar? Não é um troféu, um presente, né, que o pessoal do Pacaembu me deu, há um tempo atrás, uma partida, dizendo que foi a maior atuação, né, de um goleiro do Pacaembu, dentro do Pacaembu. Né? Que eu vi na vida. Teve outra falando de goleiros tricolores, o Rogério Ceni numa Sul-Americana, torneio da Comebol, contra a Universidade Católica também, no Chile, que ele fez negócios absurdos. Né? Não foi no Tri Mundial contra o Liverpool. Mas o nível de intensidade, a qualidade do... O Palmeiras era exatamente isso que eu te escalei, tá? O São Paulo, o teu... Teve um puta time, era Zete, Cafu, Júnior Baiano, Gilmar e André Luiz, Doriva, Axel, Leonardo... Eu não lembrava isso mesmo. O Jameli chegando e na frente o Euler e Miller. Aí ele tira o Jameli no segundo tempo e eu não lembro quem que ele colocou para fortalecer. O Vitor vai para lateral
e o Cafu vai para frente. Vai para o meio. É. Agora, uma coisa absurda, cara. Sabe qual era o público daquele dia? Eu voltando a falar de torcida. 17.296 pagantes no Pacaembu, cabiam 40 mil pessoas. De novo, o tamanho, não é porque a gente está em parceria com a Amstel, com a Conmebol. O que nos últimos anos cresceu, porque esse é um jogo para 200 mil pessoas, não era para 17 mil pessoas. Né? A gente teve isso. O São Paulo agora, contra o Nacional em 2024, acabou de fazer o maior público do São Paulo no Morumbi, tem sido grandes públicos, mais de 60 mil contra o Nacional. Nos últimos anos, no futebol brasileiro e na Conmebol Libertadores, no mesmo torneio da Sul-Americana, a gente tem tido grandes públicos. Pô, eu não lembrava que era tão poucas pessoas, cara. Eu acho mas eu acho que foi limitado, né? No Pacaembu tinha uma... mas assim... E eram 2 torcidas, né? E eram saudades, cara. E, aliás, esse jogo foi antes dos 3-2, que foi no dia 1º de maio. Exato. Né? E aí, fala da volta. Você falou do Marcos Adriano. Antes de você falar da volta, ficar rindo, porque o Brasil é campeão do mundo, dia 17 de julho no Rose Bowl, o maior calor que eu passei na minha vida, aquele dia. Por isso que o jogo foi arrastado também. Jogo ao meio-dia, um crime. Aí, no domingo seguinte, era a volta desse enfrentamento das oitavas da Libertadores. E o Palmeiras, brilhante ideia da diretoria, estava no Japão e voltou quinta-feira de madrugada. Palmeiras desfusorado, tanto é que o Roberto Carlos, no túnel, entrando, vira pro César Sampaio, capitão, César, vamos lá, gente, não sei o que lá, vamos lá, Roberto. O Roberto veio para ele, tô com sono. De Palmeiras e São Paulo na Libertadores, porque estava desfusorado. E aí o Euler comeu o jogo. Ainda bem que ele estava com sono, porque olha, o Roberto era um monstro, né? Um monstro, cara. Foi um dos maiores laterais que eu vi, assim, com certeza, né? nesse período, né? Mas eu acho que, assim, o segundo jogo, o time já estava mais compactado, já estava melhor. Sim, melhor treinado, mais focado. Não se tira nenhum mérito de São Paulo. Estou falando em Tombi. E que vai até a final, Euler, né? O Euler estava muito bem, ele fez os 2 gols naquele jogo. Acabou com o jogo. Na verdade foi 3, né? Porque teve o... Era para ser 3, né? Aí eu inverti, o São Paulo merecia muito mais, não? E fora o eu não participei muito nesse jogo, eu fiz algumas defesas assim, mas não como era esperado, como aconteceu no primeiro jogo, né, Mauro? Ninguém nunca vai ter mais defesa do que você fez naquele 27 de abril, você pode esquecer. Aí o São Paulo passa, pega a União Espanhola, agora me fugiu quem que foi o time da semifinal, que vocês eliminaram também, em 94. Barcelona? Talvez o Barcelona foi em 92. Em 93 foi o Cerro, né? Mauro, é muito passando, Mauro. É que nem ele falou, pô, eu não lembro se era o primeiro Mundial, se era o segundo Mundial, hashtag vai pro inferno, Zete, deixa pra lá. Nós estamos falando de 30, né? 30 e... também muita conquista, 30 seu Zete. anos atrás. Mas vamos então falar, já que não é nenhum hashtag chupa Zete, vou falar de... Pode falar? Então falar, diferença jogador e torcedor na Libertadores. Antes de falar de 94, a pergunta do nosso chefe, do nosso Tele Santana. Diferença jogar a Libertadores e torcer na Libertadores da América, Conmebol Libertadores. Zete. Pô, eu acho que jogar é melhor, né? Sofre menos, né? Sofre menos, pô. Eu acho que jogar você esquece do que está acontecendo em volta, né? Você esquece a movimentação, um monte de coisa, né? Ontem até... Contra o Nacional do Contra o Nacional, né? Eu até tentei estar dentro de campo, né, para ver se eu tinha uma visão diferente, né, mas não dá, torcer é diferente, né, você está no estádio, sofre mais, você quer que o cara chute, você quer que o cara cruze, você quer que o Rafael pule, saia na bola. Tá na bola. É diferente, eu acho que a emoção de estar dentro de campo, ela é uma coisa que não dá assim para descrever com tanta emoção, né, como está vivendo. Agora, eu sou um torcedor hoje, né, São Paulo, que tenta ler taticamente um pouco do jogo. A tua visão de treinador também, né? Então talvez eu não tenha tanta emoção, né, quando eu estou vendo o jogo, né, de ficar gritando. Não, eu vejo de uma forma talvez mais técnica de movimentação, mas lá no fundo, né, a gente tem aquele... A hora que a bola está chegando... É um menino, cara. E de novo, tem uma coisa de um gênio sagrado, Luiz Fernando Veríssimo, grande torcedor colorado.
bicampeão da Conmebol Libertadores em 2006, 2010, o Veríssimo tem para mim, entre tantas coisas brilhantes do Veríssimo, ele fala essa, que para mim é definitiva. Não existe uma maneira adulta de torcer no futebol. Todo mundo vira criança. Seja ela criança ou seja uma criança da idade do Zé, da minha idade. Você vira criança. Sim. Você fica em estado fetal quando é atacado, uma disputa de pênaltis, ou aquele desespero, olha o relógio. Pô, teve um jogo, não vou citar, até Palmeiras e São Paulo recentemente, eu não estava doente, não pude trabalhar, eu estava de torcedor. Aí isso é só pra cacete. Porque não é só o jogador. Quando você está trabalhando, você não torce pelo teu time, nem distorce como jornalista. Mas eu juro por Deus, tem uma hora eu olhei, 35 minutos. O Palmeiras estava ganhando, acabou ganhando e tal. 35 minutos. 15 minutos depois eu olho pro relógio e já está 35 minutos. O tempo é outra coisa, não é, Zé? E para vocês ali atrás, que vocês. Na época você pegou que não tinha, inclusive, relógio, né? Hoje até tem. O jogador não sabia o tempo de jogo, né? A gente ficava perguntando para os repórteres, o repórter atrás do gol, tempo. Tinha alguns que eu sacaneava, falavam assim, não, falta 5, mas já estava quase acabando. Dependendo disso, tem. Aliás, uma das grandes bobagens que o São Marcos fez no Brasileiro de 2008 contra o Grêmio, ele perguntou quanto falta. Aí o repórter faz assim. Não, quanto tempo? Eu não lembro se era quanto tempo, quanto falta. E o árbitro e o repórter faz o sinal dele de 7. Aí eu falei, putz, 7 minutos, né? 7. Assim, pô, 7 minutos, vou pro ataque. Eu nunca na vida, o Marcos saiu e começou foi um monte de bobagem. Saiu jogando, foi pra área, não sei o que lá. Mas não era que faltava 7, era 25, 2 e 5. E entendeu errado e fez essas bobagens. E às vezes o pessoal te mentia também, Zé? Ou entendia errado? Não, depende para quem você perguntava. Você tem que perguntar para um cara de confiança, né? Mas você tem essa diferença, né? Mas eu nunca me preocupei muito assim com o tempo de jogo. Eu preocupava fora, né? Agora, você vai jogar numa La Bombonera, né? Contra o Boca. Aí, pô, você quer que acabe logo o jogo, né? Porque... Ou que nem comece, né? Com a torcida que é da Bombonera, pô, foi um lugar mais assim complicado. Não, o complicado eu joguei pelo Santos, né? Que foi sim, com certeza. O Rosário Central. O Rosário Central não foi fácil. Ali foi acho que o pior jogo que eu fiz na minha vida, assim. Triste, foi. Sobrou pro Leão, inclusive. O Leão já tinha um ano atrás. No, né? Pelo Atlético Mineiro. Pelo Atlético. Não, o Leão 2 vezes. Ali a história mesmo de tudo isso lá, nesse jogo aí contra o Rosário lá, foi punk. E você também, falando em Rosário, falando da história de São Paulo, na primeira Libertadores, o primeiro jogo, vocês pedem por 1-0 pro Nils, foi muito legal que você foi contra a bandeira tricolor, a gente tem até a camisa aqui na loja, que é o Rossepoi, né, de grande história do Rosário, ele foi uma espécie de um Cicerone de vocês, e o Rosário até porque ele era Rosário, não era os Old Boys, né, e o Rossepoi que teve outro Zete da história de São Paulo. A gente até gravou aqui com o Palhinha falando quem foi o melhor goleiro da história de São Paulo. O Rogério Aquela, é um mito. O Rogério foi artilheiro em 2 Libertadores, 2005 e 2006. Grandes amigos que eu fiz o futebol também com o Zete. Mas, cara, em Libertadores e dentro da área, você não era fácil, Zete. Eu que eu diga aí, o Sofra. Eu acho que eu tive um professor muito bom, né? O Valdir. Né? Eu trabalhei com o Valdir, o próprio Leão, né, na fase de Palmeiras, nós não tínhamos treinador. Chegou o Aguinaldo, né, período, mas aí o Aguinaldo saiu, aí o Leão mesmo dava treino pra gente, né, e o Leão falava uma coisa assim, falou, pega tudo que eu tenho de bom, eu devo ter muita coisa boa, ele falou, mas tem coisa ruim, né, era bem, ele sempre brincava assim, né, e eu aprendi muito, eu sempre fui um atleta muito observador, sabe, Mauro? Porque hoje eu trabalho com futebol, né, com goleiros sou um goleiro, nós temos 6 professores para trabalhar na base, só na base. Só na base. No profissional tem mais 2, né, que é o Otávio e o Márcio. Então, na minha época não tinha um treinador no time de cima. E uma vez por semana esse cara pegava todos os goleiros lá, vamos aqui fazer um treino, e se treinava lá e tentava copiar o goleiro de cima, né? Na minha época era o Birigui, o Guarani, o Sidmar, o Wendel, que veio depois, né? Que foi até Copa do Mundo, né? Meu treinador na Copa do Mundo em 94. É verdade, 94, que legal, é verdade, não sei mesmo. E ele veio a falecer, né? Já faz 2 anos, 3 anos. E, então foi assim, eu era muito observador, cara. Eu olhava o cara e falava, vou fazer assim também. Eu achava legal, dava certo, eu via o cara saindo do gol, pulando, bater na bola.
Eu fui aprender a chutar a chutar a bola mesmo, a fazer um passe para o companheiro no São Paulo, na verdade. Foi, né? Eu tinha muita força, eu tinha muita força na perna, eu chutava forte. Meu tiro de meta, o meu balão passava o campo, né? E aí no São Paulo eu comecei a observar o Alexandre, o Gilmar, bem, né? Rinaldi, batia muito bem na bola. Eu comecei a observar, falei, pô, esse cara, né, o cara não põe força, ele só bate, manda a bola lá rápido, né? Aí eu comecei a entender esse... O seu Valdir pegava maravilhosamente com o pé também, e o né? Valdir... É impressionante, né? O Valdir, jogado, né? eu ia bater tiro de meta assim nos treinos, aí eu saía fora do campo, vinha correndo e pá, chutava a bola, subia, pum, caía. Aí o Valdir, né, meio que, ô garoto, ó aqui, ó. Colocava a bola, dava 2 passos, tum, Aquelas mandava a perninhas bola, baixinho. e fazia a bola mais longe ainda. Eu falei, não é possível, eu tenho que saber fazer isso. Bater, né, cara? E aí fui acostumando, né, fui aprendendo, né, com o tempo, né, com todos esses profissionais que eu peguei, né. Mas eu acho que era isso, era bem ser observador. E que é legal o trabalho do Zé como treinador, mas sobretudo fechando o gol. Eu sou suspeito para falar que o meu filho estudou lá, treinou no fechando o gol. Eu sou suspeito que ele, lamentavelmente, num acidente de trabalho, acabou se lesionando, tá? Teve que operar, mas assim, faz parte, vida de goleiro, vida de atleta, vida de qualquer um. Mas a experiência que meu filho teve na Fechando Gol, e é muito bacana, a gente fez vários eventos também com a Fechando, goleiro, Papo Rogério, Valdir, muitos lá foram, e é muito bacana, né? Porque hoje eu me emociono muito. O Matheus Donelli, né? Goleiro do Corinthians. Verdade. Eu conheci um dia lá no Corinthians, num treino, ele falou, ô Mauro, tudo bem? Tirar a foto. Tiramos, né? O goleiro do Corinthians, pô, que legal, goleiro da base. Ele falou, sabe que a segunda foto que a gente tira? Eu falei, qual que foi a outra? Não, Fechando o Gol. E eu não lembrava que eu tinha tirado foto com ele, com o pai. E o próprio professor do meu filho, o Thales, hoje trabalha maravilhosamente com o Rogerão, os goleiros do Palmeiras, campeoníssimo, quer dizer, professores, né? Do nosso... A Fechando o Gol foi bacana essa ideia, né? Porque na época tinha muitos goleiros amadores que queriam ter treino igual o profissional. O cara queria treinar, ficar bem durante a semana para jogar final de semana, né? Então começou esse trabalho. O Matheus Donelli foi um menino que começou com 7 anos. Muito legal. Eu tenho vários vídeos, fotos, né, dando treino para ele com 7 anos. É muito legal. É um menino muito legal. E aí acabou, né, que ele foi para o Corinthians, foi considerado o melhor goleiro de seleção de Mundial do Mundial de Sub-17, em 2017, né, acho que foi isso. E bacana, o João, tem um garoto que está jogando em Portugal. Que legal. Tem mais 2 ou 3 tinha aquele meninos senhor que eu aí. esqueci o nome japonês. Seu Bunil. 70 anos de jogar. Cara, e eu toda vez com o Nazi, querido Nazi, parceiro, fiz livros, grande São Paulino, goleiro ridículo, também no Rock Go. A gente vai ver, vamos fazer um mês, a gente faz um reality show, eu e você, para ver quem é menos pior. Nem isso a gente conseguia fazer, né? E aí a gente fala, olha ele lá, 80 anos goleiro treinando, que coisa maravilhosa, cara. Foi muito bacana descobrir isso, né? Você criou isso, né? Você é o grande porque hoje o grande público lá, os alunos que frequentam a Fechando o Gol, são pessoas que têm 40, 50 anos. É demais isso, cara. O cara trabalha a semana toda, se diverte lá. O treinamento é para... É brabo, gente. Treinamento de goleiro, velho. Treinamento de goleiro. Eu não acompanho, não dá. Não dá mais. Não, inclusive o Marcão, nos últimos anos de carreira, eu ia lá nos treinos ver dele, do Rogério, todo mundo, mas os últimos anos do Marcão, nunca vou esquecer, ele defendia a bola. E o time ruim do Palmeiras, ele virava assim, velho, não aguento mais essa porra, né? Eu prefiro jogar, não quero mais treinar, só quero jogar. O Palmeiras levava 500 bolas, mas no treino eram 800 bolas, o tempo inteiro, os caras moídos. Tal. Marcão Maravilhoso, mas agora, para acabar, e tem história, campeão da Libertadores 99, para acabar nossa última aqui, no nosso Papo da Amstel com a Conmebol Libertadores, é o nosso tema e a minha pergunta. Torcida ganha jogo, Zé? Ajuda. Eu acho que você tendo um bom relacionamento, vamos dizer assim, relacionamento tático, técnico, e a torcida entendendo isso, acho que ela ajuda muito, sabe? Você buscar resultado. Porque a torcida tem que entender quando o time precisa, né? Você está perdendo de 1-0 e a torcida começar a te vaiar. Aí se tem o comportamento dos jogadores que não estão correndo. Então, esse é um relacionamento ruim, né? Eu acho que
se você faz tudo certo dentro de campo, corre, mostra garra, por isso que eu falo da Libertadores. A Libertadores, eu falo o seguinte, a bola tá saindo, você sabe que vai sair, mas você dá o carrinho. Sabe? Dá o carrinho, bate na placa, aí a torcida, né, inflama. Então, eu acho que esse é o espírito que você transmite, né, na sua dedicação dentro de campo a ganhar o jogo, e o torcedor sente isso, né? O torcedor sabe também quando o jogador está... Porque bem, tem só dá para jogar para a galera, né? Jogar para a imprensa, jogar para a mídia. Agora uma pergunta... Não, fala. Zé. Não, mas eu acho que a torcida, ela ajuda muito. Ela ajuda, eu acho que é importante. Só que a torcida não se põe muito no lugar dela, né? No sentido assim... eu não concordo torcida querer ir no estádio e querer reunir com jogadores. Eu acho que não é essa finalidade que vai buscar resultado, né? Que fazer o cara correr mais. Não é isso, né? Eu acho que são gestões. A gestão, né, dos profissionais que estão ali no comando, ele tem que saber como lidar com esse grupo, né? Com o grupo e como tirar o melhor do grupo. Eu acho que é esse respeito que eu falo taticamente, tecnicamente, que tem que ter. O torcedor tem que entender isso, mas jamais ir num vestiário ou num CT, como a gente vê às vezes aí. Isso aí eu não concordo. Saideira, Zete, um jogo hipotético entre o São Paulo, campeão da Libertadores 92, e o São Paulo, campeão da Libertadores 93. Quem ia ganhar? Empate nos pênaltis. E nos pênaltis, quem ganha? Eu ia pegar uns dois, cara. Eu tava dos dois lados, né? Uma pergunta, quem foi o melhor, o Zete de 92 ou o Zete de 93? Putz, boa pergunta. Eu acho que 92. Eu também acho que era 92. Acho que 92 estava mais... Eu acho que 92 também. Preparado, assim. Eu não tinha tanta preocupação de errar, sabia? É uma coisa, né? Que depois que você começa a ganhar título, você começa a ter mais responsabilidade. Claro. Né? Mais cobrança. Né? E aí você tem que pensar, às vezes, né? Duas vezes para fazer... E quando você está começando ali, como nós, em 91, 92, até de 90, quando eu cheguei, nós perdemos o Corinthians, depois 91 brasileiro, tudo, falando, você passa a ser um pouco, não ter tanta preocupação de errar, porque, pô, é novidade, é o primeiro, vamos... É claro que você joga na maior expectativa para vencer, né, mano? Eu acho que é o Zete 92, mas o que ele fez naquele 27 de abril de 94, eu repito. Bruno, quem convidou o Zete aqui, pô? Quem convidou o Zete? Quem convidou o Zete, pô? Ou não tivesse convidado daquela noite no Pacaembu, aquele Palmeiras era para ser 10-0 por culpa dele, não foi. Então é o seguinte, Bruno, eu quero tipo um final de video show. Lembra como Fala Bela falava uma coisa qualquer e acabava o programa fazendo assim, ó? Isso aqui nunca está combinado. Então acabe o programa do jeito que você quiser, o torcida ganha jogo. Fala o que você quiser. Mas olha lá, qualquer coisa, se estiver ruim, a gente edita, tá, chefe? Vai. Para começar, vamos falar da Mistel? Isso. Que foi pra começar é para acabar, que não tem mais tempo. Para começar é para acabar, né? Isso. Saideira. Ai, não sei o que falar agora. Eu não sabe. Então, Deus, então acaba assim, é melhor, te peguei, mas você é show. Você é Zete. Você é show. Imagina, tamo junto, querido. Obrigado, gente. Torcida ganhar jogo. E com a Amstel e na Conmebol Libertadores, ganha mais do que jogo. Ganha a vida. Até a próxima.